Antônio, 45 anos, julgava que a vida já não tinha surpresas. Após uma traição que o marcou, abriu um café-livraria em Lisboa, buscando um recomeço. Até que João, um jovem estudante de 25 anos, entrou com um livro de pessoa e um sorriso tímido. Um galão pedido, um olhar trocado, e algo despertou. Mas será que Antônio, calejado pelo passado, ousará confiar novamente num coração que bate tão diferente do seu? Antônio deixou o banco onde trabalhou por 20 anos. A rotina de números e metas já não fazia sentido. Após um divórcio doloroso e uma relação traída por alguém em quem confiou, decidiu investir tudo num sonho: o Livros e Sabores, um espaço onde livros e café prometiam um novo começo. Lisboa, com o seu pulsar vibrante, parecia o lugar certo para reescrever a sua história. Ele queria um canto onde pudesse ser ele mesmo, sem máscaras, mas o peso do passado ainda o fazia hesitar. Numa manhã de primavera, enquanto organizava uma pilha de livros, a campainha da porta tocou. Entrou João, um jovem de 25 anos, estudante de literatura na universidade próxima. Trazia um exemplar de Mensagem de Fernando Pessoa e pediu um galão, com um tom que misturava timidez e curiosidade. Sentou-se junto à janela, abriu o livro e começou a ler, como se o mundo lá fora não existisse. Antônio observou-o por um instante, sentindo algo que não sabia nomear. "Boa escolha esse livro", disse, quebrando o silêncio. João ergueu os olhos, surpreso. "É como um mapa para a alma, não é? Já leu com um café forte?" Antônio riu, algo raro nos últimos anos. Talvez devesse tentar. João passou a voltar todos os dias. Chegava por volta das 9, pedia o mesmo galão e lia em silêncio. Às vezes, comentava uma poesia ou fazia uma piada que arrancava um sorriso de Antônio. "Você sabia que Pessoa tinha 35 heterônimos? Como alguém vive tantas vidas assim?" perguntou João certa vez, os olhos brilhando de entusiasmo. Antônio, que raramente falava de si, respondeu: "Talvez porque uma só vida não baste para ser quem somos." João sorriu, como se entendesse algo que Antônio nem sequer admitia. A presença de João tornou-se o ritmo dos dias. Antônio, que passara anos escondendo a sua sexualidade, primeiro num casamento que o sufocava, depois numa relação que terminou em traição, sentia-se estranhamente à vontade com ele. Mas o medo persistia. E se João fosse apenas um jovem curioso, passageiro? E se Antônio, aos 45, estivesse a confundir gentileza com algo mais? A diferença de idade, o receio de ser julgado, o eco da traição passada, tudo isso o fazia recuar. Uma tarde, João ficou até mais tarde, ajudando Antônio a organizar uma entrega de livros. "Você já pensou em ter alguém para ajudar aqui?" perguntou enquanto empilhava romances numa prateleira. "Não sei se consigo pagar um salário", respondeu Antônio, meio sério, meio brincando. João hesitou, mas insistiu. "Posso ajudar. Arrumo os livros, sirvo café, o que precisar. Em troca, deixas-me estudar aqui e, quem sabe, um café grátis de vez em quando." Antônio riu, mas viu nos olhos de João uma sinceridade que o desarmou. "Fechado, mas aviso. Sou exigente com o jeito de servir o galão." João começou no dia seguinte. A sua energia trouxe vida ao Livros e Sabores. Ele sugeria livros aos clientes, fazia anotações para um clube de leitura e até criou uma playlist que tocava suavemente ao fundo. Antônio sentia o espaço transformar-se, mas também sentia algo mudar dentro de si. Os toques acidentais enquanto passavam xícaras, os olhares que se cruzavam por instantes, tudo isso criava uma tensão que ele não queria nomear. "Estás bem, Antônio?" perguntou João uma manhã, percebendo o silêncio do outro. "Só pensando demais", respondeu ele, desviando o olhar. Mas a calma foi interrompida quando Miguel,
o filho de 27 anos de Antônio, apareceu sem aviso. Após o divórcio dos pais, Miguel nunca aceitou a sexualidade do pai. Vivia entre empregos e cidades, e agora estava de volta a Lisboa, com uma mochila nas costas e um sorriso que parecia mais calculado do que genuíno. Pai, vim conhecer o teu famoso café. E quem sabe dar uma ajuda, disse, olhando ao redor, como se avaliasse o território. Antônio sentiu o peito apertar. Miguel sempre trouxe tempestades, e a sua chegada parecia anunciar um conflito que ele não estava pronto para enfrentar. Quando Miguel viu João atrás do balcão, servindo um cliente com um sorriso, franziu as sobrancelhas. Quem é esse, pai? Novo funcionário? Perguntou, o tom carregado de desconfiança. É o João. Está a ajudar aqui, respondeu Antônio, tentando manter a neutralidade. Miguel cruzou os braços. Parece bem à vontade. Cuidado, pai. Há quem se aproveite de corações generosos. As palavras caíram como uma pedra. Antônio quis rebater, mas o passado, a traição de um ex-parceiro que usou a sua confiança, fez o alerta ecoar. João, que ouviu a conversa de longe, manteve-se em silêncio. Mas os seus olhos buscaram os de Antônio, como se pedissem uma resposta que ele ainda não sabia dar. Naquela noite, enquanto fechava o café, Antônio sentiu o peso da dúvida. João era diferente. Mas e se Miguel tivesse razão? E se a história se repetisse? A conexão com João era real, mas o medo de ser enganado novamente crescia, alimentado pelas palavras do filho. E no fundo, Antônio sabia que a chegada de Miguel era apenas o começo de algo maior, um teste à sua coragem, à sua confiança e à possibilidade de um amor que ele nunca ousara imaginar. A ligação entre Antônio e João crescia como uma corrente silenciosa, mas o receio de Antônio e a presença de Miguel começavam a agitar as águas. João trazia leveza ao livros e sabores, mas também perguntas que Antônio não queria enfrentar. Será que um homem de 45 anos, marcado por traições, podia arriscar-se a amar novamente? E o que diriam os outros? Os dias no café-livraria ganhavam um novo ritmo com João. Ele não só servia cafés e organizava livros, mas também sugeria ideias. Uma noite de poesia, um canto para leitores compartilharem histórias. Este lugar podia ser mais do que um café, Antônio. Podia ser um refúgio, disse João uma tarde, enquanto contava os livros novos. Antônio sorriu, mas o entusiasmo de João o assustava. Cada conversa, cada olhar prolongado, fazia o coração de Antônio acelerar, trazendo memórias de um passado que ele preferia esquecer. Anos atrás, após o divórcio, ele se apaixonara por um homem que o usou e deixou, levando não só dinheiro, mas também a confiança de Antônio. E agora, ali estava João, jovem, sincero, mas talvez jovem demais. Uma noite, após o expediente, João ficou para ajudar a fechar. Enquanto guardavam as xícaras, os dedos dele se tocaram por acidente. João não recuou, e Antônio sentiu um calor que há muito não conhecia. Você já pensou em escrever as suas próprias histórias? Perguntou João, quebrando o silêncio. Antônio hesitou. Escrevi um pouco antes, mas a vida real não é tão poética quanto os livros. João olhou-o diretamente. Às vezes, é só preciso alguém que leia com atenção. O ar ficou pesado, e Antônio desviou o olhar, temendo o que aquelas palavras podiam significar. Mas a presença de Miguel tornava tudo mais complicado. O filho de Antônio aparecia todos os dias, oferecendo ajuda, mas com um tom que parecia mais vigilância do que apoio. Esse João trabalha bem, mas não te parece muito próximo? Perguntou Miguel uma manhã, enquanto Antônio contava o caixa. Ele é dedicado, respondeu Antônio, seco. Miguel riu, um riso que escondia algo. Só digo para teres cuidado, pai.
Há quem se aproveite da tua bondade. As palavras atingiram Antônio como um eco do passado. Ele quis ignorar, mas a dúvida começou a crescer. João, por sua vez, abria-se cada vez mais. Numa pausa, enquanto tomavam café, ele falou da sua vida. A minha família nunca aceitou quem sou. A minha avó foi a única que me apoiou, mas os outros dizem que ser gay é uma escolha errada, que devo mudar. A voz dele tremia, mas os olhos eram firmes. E tu, Antônio, como foi para ti? Antônio respirou fundo. Casei-me para fugir de mim mesmo. Quando me assumi, aos 30, perdi amigos, a família da minha ex-mulher. E depois veio a traição. Não é fácil. João assentiu, em silêncio, como se partilhasse o peso daquela verdade. A tensão aumentava fora do café também. Alguns clientes habituais começaram a reparar na proximidade entre Antônio e João. Um homem, cliente antigo, fez um comentário em voz alta. Este café está a mudar, não é? Agora é mais colorido. O tom era jocoso, e Antônio sentiu o rosto queimar. Ele quis responder, mas calou-se, temendo atrair mais atenção. João, que ouviu, apenas continuou a servir, mas Antônio notou a mágoa nos seus olhos. Uma noite, enquanto limpavam o balcão, João parou e olhou para Antônio. Sentes isto, não sentes? O que está a crescer entre nós? Antônio ficou sem palavras. Queria dizer que sim, que sentia, mas o medo falou mais alto. João, eu não sei se consigo. Sou mais velho, tenho um passado, um filho que não entende. E as pessoas falam. João sorriu, triste. As pessoas sempre vão falar. A questão é, vais deixar que decidam por ti? Antes que Antônio pudesse responder, a campainha tocou. Era Miguel, com um olhar que misturava ciúmes e desconfiança. Interrompi algo? Perguntou, cruzando os braços. Antônio sentiu o peito apertar. O que era apenas um começo agora parecia uma batalha. Contra si mesmo, contra o filho e contra um mundo que nem sempre perdoava. A confiança entre Antônio e João tremia sob o peso das palavras de Miguel. Um recibo manipulado, um comentário venenoso e o passado de Antônio voltavam para o assombrar. Enquanto os murmúrios dos clientes ecoavam no Livros e Sabores, a dúvida crescia. Seria João digno da sua fé ou apenas mais uma ilusão? E como enfrentar um filho que parecia decidido a destruir o que começava a nascer? Os dias no café-livraria tornaram-se tensos. Antônio sentia João mais próximo do que nunca, mas as palavras de Miguel, "Cuidado, pai, ele parece esperto demais", ecoavam como um aviso. João continuava a trabalhar com dedicação, servindo cafés, sugerindo livros e atraindo clientes com seu jeito leve. Mas Antônio, marcado pela traição de um ex-parceiro, começava a questionar cada gesto. Um olhar demorado de João era sincero ou calculado? Um toque ao passar uma xícara era casual ou intencional? Ele odiava duvidar, mas o medo era mais forte. Miguel intensificava a sua presença. Aparecia cedo, oferecendo-se para ajudar, mas suas ações pareciam mais uma tentativa de marcar território. "Vou verificar o caixa hoje, pai, só para garantir", disse numa manhã, com um sorriso que não chegava aos olhos. Antônio assentiu, relutante, mas a semente da desconfiança já estava plantada. Naquela noite, após o fecho, Miguel chamou Antônio para o canto. "Olha isto", disse, mostrando um recibo com anotações estranhas. "Faltam 50 euros no caixa. E quem estava aqui hoje? O teu amigo João." Antônio sentiu o estômago revirar. "Isso não prova nada", respondeu, mas a voz tremia. Sem esperar, Antônio confrontou João no dia seguinte. "Explica-me isto", disse, mostrando o recibo. João franziu a testa, confuso. "Não sei do que estás a falar. Eu nunca toquei no caixa sem ti." A mágoa na voz dele era clara,
Mas Antônio, cego pelo passado, insistiu. Se estás a brincar comigo, João, é melhor dizeres agora. João recuou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Se achas que sou capaz disso, talvez eu não pertença aqui. Pegou o casaco e saiu, deixando Antônio com o recibo na mão e um vazio no peito. Os clientes começaram a reparar na tensão. Um grupo de habitués, que antes elogiava a energia do café, agora cochichava. O Antônio anda estranho, e aquele rapaz, será que está a aproveitar-se? Ouviu ele numa tarde. Outro cliente, mais direto, perguntou: Esse João é teu parente? Ou o quê? Não é comum ver um jovem tão colado a um homem da tua idade. As palavras cortavam, e Antônio sentia o peso do julgamento. Ser gay já era um desafio. Amar alguém mais jovem parecia convidar ainda mais olhares. Miguel, vendo a fragilidade do pai, aproveitou. Eu avisei, pai. Ele é novo, cheio de sonhos, mas talvez só queira o teu dinheiro ou o teu espaço. Lembras-te do que aconteceu antes, não é? Antônio quis rebater, mas o eco da traição passada, um ex que usou a sua confiança para proveito próprio, silenciava-o. Ele começou a evitar João, respondendo com monossílabos quando ele tentava falar. João, por sua vez, aparecia menos, limitando-se ao trabalho essencial. O Livros e Sabores, antes um refúgio, agora parecia um campo de batalha. Numa noite, enquanto Antônio contava o caixa sozinho, encontrou outro recibo com erro. Algo não batia. Olhou os números, refez as contas e percebeu. As alterações coincidiam com os turnos de Miguel, não de João. O coração acelerou. Confrontou o filho no dia seguinte. Foste tu, Miguel? Mexeste no caixa para incriminar o João? Miguel hesitou, o rosto endurecido. Eu só queria proteger-te, pai. Esse rapaz não é quem pensas. Antônio sentiu a raiva crescer. Proteger-me? Ou afastar-me de alguém que me faz feliz? Miguel baixou o olhar sem resposta. Naquela noite, Antônio ligou para João, mas ele não atendeu. Enviou uma mensagem. Preciso de falar contigo. Fui injusto. Sem resposta. O peso da culpa misturava-se com o medo de perder algo que nem sequer tivera tempo de nomear. Enquanto os murmúrios da sociedade cresciam, Antônio sabia que precisava escolher: ceder ao julgamento alheio ou lutar pelo que sentia. Mas primeiro, precisava encontrar João e a verdade. A verdade sobre a manipulação de Miguel abalou Antônio, mas também o fez encarar os seus medos. João, magoado, exigia respeito, enquanto Antônio enfrentava o peso do passado e o julgamento alheio. No Livros e Sabores, o confronto com Miguel e a sociedade testava a coragem de Antônio. Poderia ele, aos 45 anos, lutar pelo amor e por si mesmo? Ou o medo venceria novamente? Antônio passou a noite acordado, as mensagens para João sem resposta. A culpa, por ter duvidado dele, misturava-se com a raiva contra Miguel. Como pôde o seu próprio filho orquestrar uma mentira para os separar? Mas no fundo, Antônio sabia que a dúvida não veio só de Miguel. Veio do seu passado, da traição que o fez fechar o coração. Pela manhã, decidiu agir. Ligou para João novamente, deixando uma mensagem de voz. Fui um idiota. Por favor, venha ao café. Preciso de ti aqui. João apareceu ao meio-dia, o rosto sério, mas sem hostilidade. Quero ouvir-te, Antônio. Mas não vou ficar onde não confiam em mim, disse, firme. Antônio respirou fundo. Fui eu que errei. O Miguel manipulou o recibo. Ele admitiu. Mas a culpa também é minha, por deixar o medo falar mais alto. João cruzou os braços, ouvindo. Eu sei o que é ser julgado, Antônio. A minha família diz que ser gay é errado, que devo mudar. Mas escolhi ser quem sou. E tu? Vais deixar o teu filho e os outros decidirem por ti?
As palavras de João acertaram como um golpe. Antônio lembrou-se dos anos escondendo a sua sexualidade, do casamento que o sufocava, da coragem que precisou para se assumir. Não quero mais fugir, respondeu. Mas o Miguel, ele é meu filho. E as pessoas aqui, os clientes, eles falam. João aproximou-se, a voz mais suave. E desde quando o amor precisa da aprovação dos outros? Eu estou aqui, Antônio, mas só se tu estiveres comigo de verdade. O silêncio que se seguiu era pesado, mas honesto. Antônio assentiu. Quero tentar. Por nós. A tensão com Miguel, porém, não acabou. Naquela tarde, ele apareceu no café, sabendo que fora descoberto. Pai, eu só queria te proteger, disse, mas o tom era mais defensivo do que arrependido. Antônio interrompeu-o. Proteger-me ou controlar-me? Tu sabes que o que fizeste foi errado. E sabes por quê. Miguel hesitou, os olhos baixos. Não aceito isso, pai. Tu e ele. Não é certo. Antônio sentiu o peito apertar, mas respondeu com calma. O que não é certo é julgares quem eu amo. Sou teu pai, mas também sou um homem. E mereço ser feliz. Miguel ficou em silêncio, o orgulho lutando contra algo que ele ainda não nomeava. Os murmúrios dos clientes continuavam. Um casal habitual deixou de vir, outro fez um comentário sobre o ambiente estranho do café. Antônio sentia os olhares, mas algo mudara. Ele já não queria se esconder. Numa noite, durante um pequeno sarau de poesia que João organizara, Antônio pegou o microfone. Este espaço é para todos, disse, a voz firme. Aqui, servimos café, livros e respeito. Quem não aceita isso, pode escolher outro lugar. Alguns aplaudiram, outros ficaram calados. Mas Antônio sentiu um peso sair dos ombros. Mais tarde, João e Antônio sentaram-se para conversar. Eu também tenho medo, confessou João. A minha família cortou-me o apoio financeiro por ser quem sou. Mas estar aqui, contigo, faz-me acreditar que vale a pena lutar. Antônio tocou a mão dele, um gesto simples, mas cheio de coragem. Então lutamos juntos, disse. O sorriso de João foi a resposta que ele precisava. Miguel, ainda em Lisboa, apareceu no dia seguinte. Eu não entendo, pai, mas fui longe demais, admitiu, a voz baixa. Vou tentar mudar. Talvez precise de ajuda para isso. Antônio assentiu, aliviado. É um começo, filho. A reconciliação era frágil, mas possível. No Livros e Sabores, o futuro parecia incerto, mas pela primeira vez, Antônio sentia que estava no caminho certo. Não apenas para amar João, mas para se amar a si mesmo. O Livros e Sabores pulsava com nova vida, mas os desafios não desapareceram. Antônio e João enfrentavam o mundo de mãos dadas, enquanto Miguel tentava mudar. O julgamento da sociedade ainda ecoava, mas a coragem de viver sem esconder-se dava a Antônio uma força que ele nunca conhecera. Poderia o amor, construído entre livros e cafés, resistir às tempestades? E seria possível transformar um espaço de conflito num símbolo de aceitação? Após o confronto com Miguel, Antônio sentia uma mistura de alívio e incerteza. A confissão do filho, que manipulou o recibo por ciúmes, abriu espaço para uma trégua, mas não apagou as mágoas. João, por sua vez, voltou ao trabalho com a mesma dedicação, mas agora, com uma confiança renovada. Não precisamos de aprovação, Antônio. Só precisamos de nós, disse ele numa manhã, enquanto preparava um galão. Antônio sorriu, mas sabia que o caminho não seria fácil. Miguel apareceu no café dias depois, com um ar diferente. Falei com o meu irmão, o Diego, começou, hesitante. Ele disse que eu preciso entender-me melhor. Marquei uma consulta com um terapeuta. Antônio sentiu o coração apertar, mas dessa vez era esperança, não medo. Isso é coragem, filho. Estou aqui se precisares, respondeu
oferecendo um abraço que Miguel aceitou, ainda rígido, mas sincero. Era um passo pequeno, mas significativo. Enquanto isso, o Livros e Sabores tornava-se mais do que um negócio. João sugeriu eventos para a comunidade, saraus, debates sobre diversidade, um clube de leitura para jovens LGBTQ+. Este lugar pode ser um porto seguro, disse ele. Antônio concordou, e o primeiro evento, uma noite de poesia, atraiu um público variado. Durante a leitura, Antônio pegou a mão de João diante de todos. Não é sobre mostrar, é sobre viver, sussurrou. João apertou a mão dele e alguns clientes aplaudiram, enquanto outros apenas observavam, em silêncio. O julgamento ainda existia, mas já não os definia. Os murmúrios da vizinhança continuavam. Um cliente antigo deixou de aparecer, mas outros, tocados pela autenticidade do espaço, tornaram-se fiéis. Uma jovem, que participava do clube de leitura, confidenciou a João: "Ver-vos juntos dá-me esperança. Os meus pais não aceitam quem sou." João sorriu. Às vezes, a família que escolhemos é a que nos salva. Antônio, ouvindo ao longe, sentiu orgulho. O café-livraria começava a mudar vidas, tal como mudara a dele. Numa noite, após o fecho, Antônio e João sentaram-se entre as prateleiras, partilhando um café. "Lembras-te do que disseste sobre Pessoa? Que ele vivia muitas vidas?" perguntou Antônio. João assentiu. "Acho que estamos a criar a nossa própria versão disso. Uma vida onde não precisamos de esconder nada." Antônio tocou a mão dele. "Eu nunca pensei que aos 45 anos encontraria isto, contigo." João riu, leve, "E eu nunca pensei que um café mudaria a minha vida." Miguel, numa visita posterior, trouxe um presente inesperado, um livro de poesia. "Li um pouco, não é o meu estilo, mas achei que ias gostar", disse com um sorriso tímido. Antônio abraçou-o, sentindo que, aos poucos, o filho começava a entender. "Obrigado, Miguel. É um começo." A terapia estava para ajudar, e embora o caminho fosse longo, havia esperança de reconstruir a relação. O Livros e Sabores crescia. Um grupo de idosos pediu para usar o espaço para debates filosóficos, e uma associação local propôs parcerias para eventos culturais. Antônio e João planeavam uma biblioteca comunitária nos fundos do café, um projeto que os unia ainda mais. Numa noite, enquanto escreviam o cartaz para o próximo sarau, Antônio beijou João, um beijo calmo, cheio de certeza. "Estamos a construir algo maior do que nós", disse João. Antônio concordou. "E é por isso que vale a pena." O futuro não era perfeito. Havia dias difíceis, clientes que ainda julgavam, silêncios de Miguel que lembravam velhas feridas. Mas Antônio aprendera que o amor não precisava de ser perfeito. Precisava de ser verdadeiro. O Livros e Sabores era agora um símbolo de resistência e acolhimento. E Antônio, aos 45 anos, descobria que recomeçar não era só possível. Era a essência de estar vivo. Se esta história lhe tocou, inscreva-se no canal e ative o sino. Vem aí mais histórias que vão emocionar, inspirar e desafiar o seu caminho. Cada história conta e aproxima-nos da pessoa que estamos destinados a ser.